Olá pessoal, eu sou a Márcia Flores, da Customer Centric e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos como convidado um professor terapeuta Felipe. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? E honrado aí que eu ganhei esse livro aqui de brinde, você vai autografar daqui a pouco, né? Agradecimentos aí por Cláudio Freire, de Letras Jurídicas. Sim, Letras do Pensamento. Letras do Pensamento, né? Que acabou nos aproximando, tá? Você é nascido em Marília, não? Sim, nascido em Marília, formado em Marília, tive uma passagem também em Paraty, no Rio de Janeiro. Perfeito. E lá em Marília já atendo há alguns anos, com um número grande de pacientes, e com isso nós conseguimos trazer aí reflexões através do livro para ajudar, para popularizar um pouquinho mais a psicoterapia. Perfeito. Felipe, uma dúvida sempre assim dos nossos internautas, né? Em que momento, entre tantas profissões que existem, em que momento, sei lá, houve algum chamado, houve alguma circunstância, houve alguma imposição dos pais, tal, para você seguir essa carreira? Ah, sim. Eu comecei, meu primeiro curso foi jornalismo. Tá, ok. Fiz um ano de jornalismo. Tá. Você achava que era aquele que era teu caminho? Achava que era um caminho positivo, um caminho onde eu poderia me expressar melhor, né, naquele sentido de escrever, principalmente escrever. Então ali já começa essa ideia de escrever. Perfeito. Né, de levar para as pessoas o conhecimento através da comunicação. Tá. Aí fiz um ano de jornalismo e depois transferi para a psicologia, porque no jornalismo tive o conhecimento da ciência psicológica. Perfeito. Aí te chamou mais atenção ainda. Aí chamou mais atenção, onde eu fui em busca desse conhecimento, fui em busca de me tornar um terapeuta de fato, né? Que bacana. Ô Felipe, então, na verdade, assim, no ensino médio, você já sabia que você era de humanas? Já sabia que era de humanas. Sempre fui muito bom em história, geografia, tá. Né? Português. Matemática mais difícil. Entendi. Perfeito, que legal. E ali esse chamado poderia ter feito também, porque eu sempre quis estudar muitas coisas, sempre tive muita vontade. Então, poderia ter feito o curso de História também, poderia ter feito o curso de Geografia. Aí eu optei por Arquitetura, Jornalismo e Publicidade. No final, fiz o jornalismo e depois a psicologia. Então, sempre nessa área de humanas, como você disse. Perfeito. E quando você começou a estudar o comportamento humano, aquilo foi te fascinando ou teve um momento que era enfadonho? Olha, o comportamento humano até hoje ele é muito interessante no estudo do comportamento humano. E não para, né? Não para, principalmente atualmente aí com a mudança, né, de paradigma, né? A vida está sendo cada vez mais rápida e mais atualizada, né? Verdade. O smartphone, a internet está trazendo uma mudança de comportamento para todas as pessoas, né? Até na forma do pensamento, na velocidade de percepção, né, da informação. Então, hoje em dia, estudar o comportamento humano continua sendo muito interessante. O estudo das teorias nos dá a base. Perfeito. Né? Aquela base que é imutável, porque o corpo humano ele é o mesmo praticamente há quantos mil anos ou milênios. Verdade. Né? Se a gente for olhar na história da ciência, quando que houve uma transformação humana de corpo biológico? Faz, né, milhares de anos. O que mudou bastante, Felipe, foi assim, na Inglaterra vitoriana, a pessoa mais culta da época sabia o equivalente a um jornal Estado de São Paulo de domingo. Sim. Né? E o conhecimento, ele continua sendo linear, só que a informação é exponencial. Exatamente. Né? E
agora, as tecnologias estão ajudando, a gente vai receber o 5G agora em junho desse ano, então disrupção de um monte de coisas. Uma explosão. Uma explosão mesmo, né? E conseguir conciliar tantas informações, percepções, vivências, num corpo que continua sendo o mesmo, né? E que não modificou tanto, né? Nossos avós, nossos bisavós que vieram lá, muitos imigrantes, ou que já eram aqui do Brasil, né? Eu até falo para muitas vezes meus pacientes que a alimentação ela precisa ser muito bem cuidada, porque a gente não pode ficar se alimentando como os nossos avós. Né? Perfeito. Uma coisa interessante assim, para quem tem dúvida, era assim, os nossos avós aí, eles trabalhavam muito braçal. Principalmente quem trabalhava no campo ou carregava as coisas, ele precisa de muita alimentação para queimar energia, glicose, essas coisas. Exato, né? Exatamente. Hoje a gente já está num ambiente mais de escritório, ambiente assim mais mental. Mais mental, então mais não mental. Precisa de todo aquele montão de coisa. Pelo contrário, precisamos cada vez mais de alimentos que nos ajudem a ter saúde equilibrada, saúde mental mais confortável, mais equilibrada, porque senão as crises de ansiedade ficam muito grandes, né? Ficam muito presentes, né? Crises, ataques de pânico, né? E outros tipos de manifestação. Então a alimentação, a pessoa até pode manter, se ela gosta daquela comida, se ela pode, né? Porque muita gente hoje tem alergia. Né? Sem dúvida. Mas se ela puder manter, se ela quer manter a alimentação antiga, mas se ela puder adicionar o que é positivo para o pensamento, melhor ainda. Então a gente tem visto isso, o comportamento ele vem se modificando no mesmo corpo que se mantém, né? E como nós temos que também atualizar as nossas novas práticas, né? Para ter saúde emocional. Tá. Como nasceu a ideia do livro? Aqui é pelo jogo de xadrez, alguma coisa, não? Analogia? Na verdade, o livro ele nasce da nossa percepção do fortalecimento e da necessidade do fortalecimento das mulheres, né? Porque na clínica, né, no consultório terapêutico, mais mulheres vêm até ao consultório. Né? A busca da mulher é muito maior. Quer dizer, a maioria dos seus pacientes são mulheres? A maioria, acho que Entendi. Podemos falar em 80% a 90%. Tá. Quando eu comecei, ainda estava no colegial, você escutava falar profissão de psicologia assim e tal, e muitas vezes o pessoal falava que naquela época tinha mais homens do que mulheres. Depois, ao longo do tempo, parece que começou a inverter os profissionais, né? Assim, meio a meio, depois mais mulheres do que homens, né? Mas esse dado aí que os seus pacientes são mais mulheres, é interessante, porque ao mesmo tempo que agora nós falamos muito do empoderamento da mulher e tudo mais, né? Mais lugar na sociedade e tudo mais, tanto homens como mulheres sofrem de crise de ansiedade. Com certeza. Na formação também. Éramos ali 5 homens na minha sala. E o resto era tudo mulher? O resto mulher, 40 mulheres. Parecia até serviço social, que também é também. assim. Hoje talvez, né, me formei em 2013, hoje talvez já esteja mais equilibrado, né? Porque a gente fala que essa questão, a mulher, vamos falar agora sobre a clínica terapêutica. Por que a mulher busca mais? Porque ela se abre mais. Ela é menos desconfiada. O homem, provavelmente até por uma conjunção aí, de hormônios, que o homem tem 10 vezes mais testosterona, o homem ele é mais reativo. Então ele tem mais medo de se abrir. Ok. Ele pensa assim, tudo que eu falar vai ser usado contra mim. Exatamente. E a mulher ela aceita a ideia, tanto que isso é colocado até em outras partes da saúde, né? A mulher ela se cuida mais, ela busca mais, né, o autocuidado. O homem não, o homem só quando, não todos os homens, existem regras e exceções, né? Mas os homens eles deixam muito, como se fosse quase o leite derramar para buscar ajuda, né?
né? Ou quando a esposa insiste muito, a gente vê muito desses casos, né? Então, como é importante o fortalecimento da mulher nesse sentido, o livro ele toca em qual parte, né? Nem todas as mulheres vão ter condições financeiras e tempo para fazer psicoterapia. Ok, esse é um dado atual mesmo. Esse é um dado, porque até da crise econômica do país. Né? Fazer terapia, minha ideia sempre foi popularizar o conteúdo psicoterapêutico. Né? Porque a gente sempre, desde que é criança, a gente ouve que psicoterapia é coisa de rico. Né? Hoje, depois da pandemia, está popularizando um pouco mais. Os convênios estão aceitando, né? O governo obriga os convênios a aceitarem, é uma lei, né? Nesse sentido. Entendi, tá. Né? Os convênios têm uma certa dificuldade aí na remuneração dos terapeutas, né? Dos psicólogos e outros profissionais que sejam da equipe multidisciplinar ali, próxima dos médicos, né? Então, hoje a gente vê que popularizar esses conteúdos, por isso que tem perguntas reflexivas, porque são perguntas que só um terapeuta pode fazer. Tá, por isso você deixa espaços aqui até para as pessoas responderem, né? Sim, eu deixo... quer dizer, um livro é um diário, né? Um livro para a pessoa. É uma agenda terapêutica. Uma agenda terapêutica para a pessoa. Para a pessoa. Não é para disseminar isso daí. Não, ela vai escrever... Se dá um segredo, você vai revelar. Exatamente. Até me falaram que na próxima tem que ter um cadeado. Interessante. Né? Tá. Então aqui eu trago alguns ensinamentos assim que ajudam a pessoa a ter uma visão um pouquinho melhor da vida. E depois eu trago uma pergunta que é para a pessoa ver como está aquilo na vida dela. Aí ela vai conseguir refletir e poderá chegar numa transformação, porque a gente sabe que tem que ser tudo feito devagar. Então eu recomendo que o livro seja lido e feito um capítulo por dia. Entendi, perfeito, bacana. Quantos capítulos tem? Tem 55. Então 2 vezes a pessoa conseguiria fazer isso? Consegue, O que se aproxima muito do que a ciência vem falando sobre o tempo de transformação de um pensamento. Seria em torno de 21 dias ou até 3 meses, que é o tempo de transformação de um pensamento, de um comportamento. Então o livro ele se aproxima, se a pessoa conseguir manter a rotina, pode ser, a nossa ideia é que ela saia transformada e fortalecida. É um livro para mulheres, não? Para as mulheres, mas os homens também podem ler. Ou você vai fazer um para os homens também? Um rei, alguma coisa? Tenho pensado sobre essa possibilidade. Aí seria rei sem rainha. Ou algo como hoje em dia... do trono, alguma coisa? Não, ou algo... Hoje em dia a gente tem visto que os homens buscam muito a espiritualidade. É verdade, está chegando. Principalmente depois quando a gente passa nos 60. Sim, esse contato com a espiritualidade, com a intuição, né, com a divindade, seja o nome que for, né, que acho que seria talvez algo como um mago. Ok. Né, ativando esse arquétipo do mago, né, que quer ter mais conhecimento, que quer ajudar de alguma forma, né? Igual a gente viu o Merlin, né? Sim. Lá do Rei Arthur, né? Cavaleiro da Tábua Redonda. Interessante. Porque assim, é um mentor, na verdade, né? Que precisa, né? Para aquilo, né? Porque aí a gente vê, por exemplo, quem que domina a igreja? Os homens, né? São os machista padres, mesmo. Né? Quem que trata dos conhecimentos filosóficos, né, e esotéricos, que também são magos? Os maçons, né? Outras ordens iniciáticas, né? Rosa Cruz, Jorei, né? Messiânica. Sim. Né? Então, a gente vê que os homens têm um grande interesse pelo estudo da espiritualidade. Então, pode ser que no próximo livro eu traga um pouco nesse sentido, né? Porque as mulheres têm buscado e têm sido, né? Os números do IBGE mostram isso, que quase mais da metade aí das casas já são chefiadas por mulheres. Não digo, interessante. Então já são rainhas sem rei, que muitas vezes ficam perdidas
com como que elas vão lidar com os filhos, como que elas vão lidar com a vida, né? Sem a dependência econômica e emocional que outras gerações de mulheres tiveram, né? Sim, uma quebra de paradigma mesmo. A partir dos anos 70, 80 aqui no Brasil, a mulher até cortou o cabelo um pouquinho mais curto, né? Verdade. Colocou o blazerzinho e teve que trabalhar, não só nessas profissões, mas em várias profissões, várias situações aí, né? Então, a mulher ela foi se fortalecer para não ficar dependendo muito do marido. Verdade. Então, agora isso está muito evidente, que as mulheres estão muito fortalecidas, né? E que os homens estão tendo um pouco de dificuldade para se atualizar dentro desse contexto, né? Entendi, interessante. Legal. E como que o pessoal adquire o seu livro? O livro está disponível na internet, nos marketplaces aí, nas várias lojas, né? Tá. Então basta digitar no Google Rainha Sem Rei, livro Rainha Sem Rei, terapeuta Felipe. Né? Okay. Tem também na editora Letras do Pensamento, no site da editora, né? E nas principais e melhores livrarias do Brasil. Né? Então, no Terminal Tietê, em várias livrarias aí que estão sendo distribuídas. Então, mas na internet está super acessível, super fácil. Legal. Ô Felipe, e quando você pensou na ordem dos capítulos, a experiência que você teve de atendimento a essas mulheres, você de vez em quando anotava alguma coisinha assim? Sim, sempre. Então, os melhores insights, né? Porque quando você começa a profissão, é lógico que tem o trivial do normal, mas mesmo assim o pessoal leva algum susto, não leva? Sim, com certeza. E é um aprendizado contínuo. Permanente. Temos que ir atualizando, né? Então, na sequência dos capítulos, até os leitores podem perceber, né? As leitoras podem perceber que parece que alguns temas repetem por uma outra ótica, mas é o mesmo olhar, tema, né? É o mesmo tema, um outro olhar. Um outro olhar, mas exatamente como a vida, porque a vida é cíclica. É verdade, a gente volta, né, naquele ponto. Naquele ponto, né? E por isso que fala que tem aí nunca fala que não bebe mais essa água, né? Exato. E as mulheres, para nós homens, para mim foi muito interessante poder observar isso. O ciclo menstrual influencia bastante no pensamento, nos sentimentos e no comportamento da mulher. Para nós homens isso a gente não parece que está igual o tempo todo, né? A gente pode estar igual o tempo todo, né? Assim, diferente delas, que o corpo vai sentir mais sensibilidade em alguns momentos, né? A TPM, inclusive, é uma representação disso, né? Então, como a gente tem que olhar esse ciclo, e aí o ciclo lunar, que é simbólico, né? Que vai reger o feminino, ele ajuda nesse sentido da reflexão também. Por isso que alguns temas podem parecer repetidos, mas não são. É para um fortalecimento daquela mesma ideia, por uma outra ótica. Muito bom, viu? Ô Felipe, parabéns aí. Assim, é gostoso quando você consegue colocar no papel as ideias. Porque mesmo com toda a tecnologia, não vai ter um pendrive que a gente puxa. Para escrever um livro tem que ralar um pouco. Sim. Exigiu bastante concentração. Foram aí praticamente 3, 4 anos de concentração para colocar no papel. Tá. Depois revisão dessas ideias e também montar um produto que seja interessante, porque é um produto também. Certo, verdade. Né? Uma agenda terapêutica. Então a gente vem com uma ideia diferente dos livros comuns, porque na verdade não é um livro, é uma agenda terapêutica, onde a pessoa vai escrever junto comigo, mas é a história dela. Isso, que não precisa ser compartilhada. Só se ela quiser. E que vai levar a reflexões que um terapeuta
são perguntas que só um terapeuta consegue fazer, né? Se você quiser abrir aqui na permissão, né? A gente pode pegar aqui. Olha essa pergunta, né? Pode falar. Tudo que curarmos em nós protege nossos descendentes. Tá. Isso a gente está falando da dinâmica familiar. Isso. Né? Muitas vezes um vício que está nos pais aparece nos filhos. Muitas vezes ideias, muitas vezes não, né? Na verdade sempre. Sim. As ideias, os pensamentos, a visão da vida que os pais têm vai aparecer nos filhos. Né? E os pais não querem que aquilo se repita. Exato. Né? Eles querem que o filho seja mais evoluído. Isso. Né? Aí a pergunta, aí eu venho, explico um pouco sobre isso, né? A dinâmica familiar, como que é esse contágio das ideias, né? E aí a pergunta é: quero prender ou libertar os meus filhos? Essa é uma pergunta muito profunda. Sim, quando você exatamente. faz essa pergunta para uma mãe, para um pai, porque tem muito pai, muita mãe, que ele não percebe, mas ele quer que os filhos se mantenham ali, mas ao mesmo tempo reclama que os filhos não saem. É verdade. Então, como é preciso entender que a gente tem que criar os filhos para o bem deles e sem o excesso de apego. Exatamente. O excesso de proteção às vezes é prejudicial. Sim. Você me fez lembrar o seguinte: quando começou o mundo da internet, muitos... E aí é o seguinte, o crime organizado também se aproveita, né, disso daí. Então, lá nos Estados Unidos, que lá chegou muito mais rápido a tecnologia do que a gente, quando o filho estava com 16 anos, então os pais chegaram: olha, nós vamos comprar um computador para você, vamos colocar na internet, vamos te dar todos os cursos que você precisa para mexer aqui e tal, não sei o quê. Então, o filho ficava no quarto, eles ficavam na sala, falaram: bom, pelo menos ele está aqui, né, com a gente está olhando, né, o que ele está fazendo. Chegou um dia, a polícia foi perder, ele era um hacker. Sim. Então, muitas vezes, ele está do lado e não percebe, né? Exatamente. Imagina, estou falando no físico, imagina no intelectual aí, nas percepções aí, como que é diferente também, né? Exatamente. É uma janela para o mundo. Isso. Está dentro de casa, muitas vezes os pais não conhecem ou não querem conhecer os filhos. É verdade. Pode ser que apareça algo que eles não querem. É verdade. Né? Porque todos os pais, né, até uma coisa que eu coloco no livro também, antes da gente nascer, os nossos pais já têm uma ideia de como a gente vai ser. Exato, é verdade. Não é verdade? Ou então, até antes do filho ser feito, a pessoa já não fala assim: eu gostaria de ter um filho assim, assim. A gente ouve muito isso. Exato, verdade. Né? E isso, na verdade, não é, apesar de ser bonito, não é muito positivo. Porque você quer moldar ele do seu jeito, né? Exatamente. Como se fosse uma obra de arte na mão. Isso, aí você está colocando limites ali onde não precisaria. Está colocando o eu dos pais sobre aquele ser que tem vida própria. Exato, verdade. Então, essas projeções a gente chama de projeção. Né? Que aí quando os pais desejam que o filho seja aquilo que eles querem, né? Isso vai prendendo, vai limitando. E aí essa história que você contou, né? Porque ele tinha liberdade ali. E num passado não muito antigo, o pai era advogado, ele queria que o filho fosse advogado. O pai era engenheiro, queria que o filho... Então saiu, tem muitos até que conseguiram ir bem, mas tem muitos que saíram frustrados aí. Com certeza. Né? Então agora, com esse conhecimento, que é o tempo da internet, o tempo da comunicação facilitada, essas reflexões, né? Tem também os testes vocacionais para ajudar a pessoa a buscar a profissão que mais se aproxima, porque também é uma coisa hoje em dia, todo mundo pode até ter mais do que uma profissão. Né? E às vezes ele faz o teste hoje, faz daqui um mês, dá diferença um pouco. Tendência, né? De repente, do que ele estudou, do que ele escutou e tudo mais. Exatamente. E aí os pais entenderem que o filho precisa cumprir com a missão dele, vamos dizer assim, né? Que o filho a precisa continuidade. Ser aquilo que a pessoa primeiro entender
que o filho precisa conhecer o que ele quer, né? Exato. Muitas vezes o jovem não sabe nem o que ele quer, aí os pais vão e impõem, Sim, né? é verdade. Né? Fala, Então, faz isso que dá dinheiro, né? E não é nem sempre isso. e dar dinheiro até hoje em dia também está muito mutável, né? Dar dinheiro hoje, amanhã já não dá mais. É verdade. Né? Então a importância de poder se abrir, porque na hora que os pais projetam muito sobre os filhos, é porque eles também não se conhecem. Verdade. Né? Isso já pode vir até dos avós. Né? Você que vem da colônia japonesa deve saber como a rigidez. Exatamente, não verdade. Né? E algumas colônias realmente são mais rígidas do que outras, o que é positivo por um lado. Sim. Né? Mas quanto maior a consciência para a gente poder criar os filhos de uma maneira mais saudável e viver também de forma mais saudável. Perfeito. Né? Ô Felipe, vê se escreve outros livros então, porque você tem muito conteúdo. Né? Obrigado. E será sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem e os seus contatos. Telefone, se for deixar telefone, põe código de área, por favor. Sim, vou deixar as redes sociais, né? Tá. O Instagram, né? @terapeutafelipe com 2 L's. Né? O Instagram é o mais fácil. Tá. No Facebook também, Terapeuta Felipe. E a mensagem que eu deixo é que a gente deve nunca desistir de estudar, de buscar o autoconhecimento, né? E para que a gente possa encontrar a nossa missão, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Todos nós temos uma missão a ser cumprida, né? Essa informação está dentro de cada um. Né? Então muitas vezes as pessoas não estão se sentindo muito bem, porque a gente fala até no livro que é porque elas estão como um rio. Um rio ele tem que correr. Quando ele é represado, reprimido, quer dizer que tem alguma coisa errada ali. Sim. Né? Então que cada um possa buscar, se conhecer, refletir e buscar aí o seu próprio conhecimento para saber o que pode ser feito na vida. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse fabuloso escritor, o terapeuta Felipe, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.